Oi, Nath. Tudo bem? Oi, Juju. Sara, Carolina. Vamos chegando, meninas. Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Tira esse microfone. Não. Sou eu. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Abraços de São Bernardo do Campo. Seja bem-vinda, Carolina. Lívia. Meu óculos está embaçando. The Candy Power. Boa noite, sou nova aqui. Qual é o seu nome? Daniel. Ih, Daniel. Para as 10, 11, 12, 13, 14. 20 para as 2. Você mandou um abraço para ele, sim. Vou precisar de ar. A Nath pergunta qual é o tema de hoje. Nath, hoje eu vou falar sobre instabilidade emocional e o TDAH. O nome da Candy Power é Adriele. Seja bem-vinda, Adriele. Conseguiu, né? Né, Daniel? Eu quero que alguém ligue o ar, eu tô com calor. Acho que eu mandei um abraço pro Daniel, sim. Ele já ouviu. Ouviu? Eu ouvi. Daniel, o Pedro tá te mandando um abraço. Aeroventilação. Primeiro um pouco do ar. Gente, tô morrendo de calor com essa luz aqui em cima de mim. Não suporto ficar com óculos embaçado, porque aí eu não enxergo o que está aqui. Está frio em São Paulo, a Paula entrou. Daniel disse que estava com saudade. Também, Daniel, mas amanhã a gente se fala, se Deus quiser. Eu tenho que dormir cedo, hein? Então, nós já estamos com algumas pessoas na sala. Vamos começar a falar sobre esse tema que é bem interessante. A instabilidade emocional que está sempre presente também na vida de vocês TDAHzinhos. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindas, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, que por enquanto é só o Daniel. A nossa live de quinta-feira, de toda quinta-feira, às 21h37. E eu vi que alguém colocou no post de hoje, quando a Juliana colocou sobre a live de hoje, por que do horário de 21h37? Gente, o que aconteceu? Eu antes fazia a live mais cedo, eu nem lembro mais que horas eu fazia, acho que era 21 horas. E sempre estava dando problema por causa do horário, congestionamento. E a gente mudou o horário, para não botar um horário certinho, não botar um horário cravado. Lógico, eu posso que eu entre 9h40, 9h35, mas é exatamente para não esbarrar em muitas pessoas que começaram a fazer muitas lives durante a pandemia e realmente ficou congestionado. E a gente mudou o horário, botamos esse horário até por causa da faculdade da Juliana e permaneceu assim, mas não estranha, é só uma questão mesmo de não ter complicações, não ficar congestionado e a live cair. Então, como eu falei, o tema de hoje trata-se de a instabilidade emocional e o TDAH. E esse tema é muito interessante porque vocês vão aprender como é que vocês vão reequilibrar as emoções de vocês, como é que vocês vão se recentrar para que essas emoções que muitas vezes vocês têm e que elas de fato são muito intensas, elas acabam interferindo muito na vida de vocês. Então é um tema muito interessante
eu peguei esse tema de um dos livros que eu tenho sobre déficit de atenção e ele tem uma abordagem muito legal, focada nessa parte da emoção. E eu tenho outro livro, que também é de outro psicólogo americano, que é o Thomas Brown, que o livro se chama Smart But Stuck. Não tem em português, infelizmente. E ele fala exatamente isso, a questão, o papel das emoções na vida de uma pessoa com TDAH. E é muito interessante salientar que isso não está, a questão, essa particularidade, emoções, não está presente como uma das características principais na vida de uma pessoa com TDAH. Tem a desatenção, né, a distração, a hiperatividade, a impulsividade, mas emoção, como não é algo que se meça, não pode ser mensurado, eles não levam isso em consideração nas pesquisas. Por isso que somente, né, através de vários estudos, acho que principalmente do comportamento, essas coisas vão ficando mais patentes, vão ficando mais visíveis, que o déficit de atenção não gira apenas em torno dessas características, como eles chamam, os core symptoms do déficit de atenção. É uma coisa muito mais abrangente, realmente é um universo onde vários fatores, onde várias questões na vida de vocês fica impactado. Boa noite, Paula. Está frio, Daniel estava com saudade, muito obrigada. A Dijane entrou, beijos, Dijane, saudade de você. Rodrigo, outro TDAHzinho. Vivi, a Marina. Oi, Marina. Esse tema é a minha cara. Sou pura emoção, todas vocês, pura emoção, sim, todas vocês são pura emoção. Então vamos lá, gente. Instabilidade emocional e o TDAH. Como reequilibrar as suas emoções, como recentrar as suas emoções machucadas. Faltou essa palavrinha, porque é exatamente como vocês ficam, muitas vezes, principalmente quando vocês têm alguns rompantes, vocês agem impulsivamente e vem a vergonha, vem a culpa e vocês se deixam dominar exatamente por essas situações. Então, vocês precisam aprender a administrar, a gerenciar essa questão da emoção para que vocês fiquem bem, para que vocês fiquem felizes. Então, o tema trata exatamente disso. Então, com certeza, todas vocês que estão aqui sabem por experiência própria o quanto a instabilidade emocional do TDAH pode causar grandes estragos na vida de vocês. Então, desde a infância, desde que vocês se dão como crianças realmente pequenininhas, as suas emoções parecem extremas para vocês mesmas e, claro, que para as outras pessoas também. As relações familiares, as relações profissionais, elas também ficam comprometidas, geralmente elas se tornam muito difíceis, muito tensas. E esse padrão negativo que vocês acabam adotando, ele se desenvolve ao longo da vida de vocês, ao longo da vida de uma pessoa com TDAH. Então você já ouviu falar nisso, dessa instabilidade emocional? Por quê? Depois eu vou até falar para vocês olharem a página da Tamara, o Tatabitá. Ela escreveu um post muito bom que trata exatamente disso. E vocês vão entender no final do que eu estou falando, né? De vocês... É como se vocês sempre vivessem numa tempestade emocional e vocês não sabem o que fazer durante essa tempestade emocional. Então, é exatamente aprender a reequilibrar as emoções, a vocês se recentrarem, vocês tomarem o controle das suas emoções, aprenderem a gerenciá-las. Então, o que acontece? É que as reações negativas contínuas, as emoções de vocês, cria uma condição semelhante a quê? A síndrome do estresse pós-traumático. E esse autor, da onde eu retirei exatamente essa questão dessa instabilidade emocional,
Ele é um psicólogo americano, ele se chama James Uchoa e ele é um expert também em TDAH e ele próprio tem TDAH. Então, ele, ao longo dos estudos dele, também ele observou com os pacientes dele essa questão da emoção. Então, ele fala exatamente isso, que essas reações negativas contínuas às emoções de vocês criam uma condição semelhante à síndrome do estresse pós-traumático. Só que ele chama dessa síndrome relacionada ao TDAH de síndrome de estresse emocional, ou em inglês, Emotional Distress Syndrome, ou EDS, que é a sigla. Então, a maioria de vocês que me acompanham aqui no Instagram já deve ter lido nos meus posts, até em outras lives que eu já falei, que as emoções exercem um papel muito grande na vida de vocês, não é verdade? E quando eu digo que a emoção exerce um papel muito grande na vida de vocês, que eu lembro que exatamente está num trecho do livro do Thomas Brown, ele fala que as funções executivas, que é exatamente, né, toda a questão crucial de todos vocês, elas ficam comprometidas. Então, vocês ficam com mais dificuldades para se organizarem, para se planejarem, para tomarem decisões, para gerenciarem o tempo e muitas vezes vocês paralisam, vocês não conseguem avançar se vocês não estiverem bem emocionalmente. Essa é a questão, é o papel que a emoção exerce na vida de vocês. Então, como vocês são, a maioria de vocês, é muito difícil pegar uma pessoa com déficit de atenção que não seja intenso emocionalmente. Então, gerenciar isso, porque lembra do padrão de vocês 8 ou 80? Ou vocês sentem muito, ou vocês não sentem nada, vocês não têm o equilíbrio. E essa palavra na vida de vocês de buscar o equilíbrio, de tentar realmente enxergar a vida de vocês de uma forma mais holística, como um todo, é fundamental. E nós vamos entrar naquela questão da roda da vida, de que tudo precisa estar balanceado, tudo precisa estar equacionado para que vocês fiquem bem e para que os sintomas do TDAH não fiquem tão exacerbados. É buscar maneiras, estratégias, soluções para vocês reequilibrarem a vida de vocês. Então, o James Uchoa, ele diz que ele fala da importância de uma pessoa com TDAH, primeiramente, se confrontar e resolver esse estresse emocional que paralisa vocês e que muitas vezes é devastador para alguém com TDAH. Então, segundo ele, que também tem TDAH, esse estresse emocional aprisiona a pessoa como se ela estivesse dentro de uma caixa de vidro, que às vezes é mais fácil de ignorar do que de lidar com essa questão do estresse emocional. E por que isso se torna mais fácil? Lógico que isso é uma reação, é uma resposta emocional a uma situação de estresse que geralmente vocês passam. Então, vocês preferem ignorar, preferem evitar, e vocês sabem que a evitação é uma resposta psicológica ao estresse, então é fingir que essas situações não estão ocorrendo na vida de vocês. Só que não adianta fugir, não adianta evitar, vocês só estão postergando algo que vocês precisam enfrentar, que vocês precisam principalmente aprender a lidar com essas situações. Então, essa maneira que vocês adotam de fugir, em parte, é um instinto natural da mente em lutar, de fugir para outro lugar, para uma situação que seja mais confortável, que seja mais agradável, e vocês realmente fazem um desvio desse confronto que é necessário aprender. Vou tomar um golinho d'água. Então, o que significa essa síndrome do estresse emocional? Vou botar aqui.
Me sinto paralisada, um canto da arte. Um canto da arte. A Marina diz assim: confesso que eu gostaria muito de não ser emoção. Sou intensa demais. Marina, então vamos lá, só para te dar uma sugestão. Tudo na nossa vida existem prós e contras. Não existe perfeição. Então, assim, é muito mais fácil você admitir que você tem essa característica, você saber que você é intensa. Não há problema em ser intensa. Eu acho que o problema, ele começa a surgir quando você não consegue dominar essa emoção no momento apropriado. Então é por isso que tudo isso vai ao encontro do déficit de atenção. Lembrem que vocês precisam desenvolver freios, e quando a gente fala aprender a desenvolver freios, a criar esses freios, porque vocês têm um problema na regulação das emoções que está atrelado ao déficit de atenção, isso é um aprendizado. Então, essa intensidade que vocês têm, vocês vão aprender a dominar essa emoção que é tão intensa e que muitas vezes vocês acabam se atrapalhando por isso. Mas não é que você vai abafar a sua essência, essa é a sua essência. É muito mais fácil você aceitar a sua essência, abraçar a sua essência de fato como você é, qual é a sua natureza, mas você saber que você tem condições de aprender a controlar a intensidade da sua emoção. É saber criar estratégias, criar mecanismos, criar freios para que essa intensidade não venha a te causar prejuízo, entendeu? Mas deixar de ser quem você é, que a gente vai sempre ao encontro do quê? Eu sou errada, eu não queria ser tão assim, eu não queria ser tão assada, eu queria ser diferente, eu sou torta, eu sou azeda, eu sou salgada, como se você fosse errada. Não é errado, não existe certo ou errado, você é assim. Agora, você pode aprender sempre a melhorar questões na sua vida que te prejudicam. Isso sim, você tem capacidade, você tem a chance de aprender. Essa é a questão que é mais difícil, é saber aceitar a si mesmo como você é, mas saber buscar mecanismos para lidar com essas situações que muitas vezes te desagradam. Vânia, boa noite. Corações, gente, verdade. Lucineide, Vânia, Cíntia querida. O Lucas, help, sou muito 880, meu Deus. Lucas, a maioria de vocês é assim, é o extremismo mesmo de vocês. Mas é como eu acabei de falar para a Marina, e no início da live, é buscar o equilíbrio. Isso é um aprendizado. Vocês não vão se tornar da noite para o dia, e tirar sempre da mente de vocês, gente, a questão, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser igual ao fulano. Parem de fazer isso. Vocês são o que são e ponto. E aprender a lidar com essas questões. Não é querer vocês se tornarem pessoas normais, quererem ser diferentes. Não queiram fazer isso. Vocês são o que são, vocês têm o que têm e aceitem isso. Sim, exatamente isso. Um canto da arte, exatamente. O André entrou. Fugir da realidade para oxigenar a mente, terrível. Nem me acho intensa demais. Me sinto na inércia. Eu não tomo atitude. Deixo degringolar. Essa é uma estratégia, Carolina, que talvez você adote exatamente para não enfrentar uma emoção, para não enfrentar uma situação estressante. Lembra que eu falei que vocês têm o padrão 880? Ou vocês muitas vezes agem impulsivamente ou vocês não agem. Então, essa inércia é uma resposta a uma emoção, a uma situação que com certeza te desagrada. E você literalmente adota a inércia, você não toma nenhuma atitude. E isso em tudo, na maioria das vezes, em todas as áreas da sua vida. Então, assim, você precisa fazer determinada coisa, você precisa organizar a sua casa, o seu quarto, o seu trabalho. Aquilo para você é estressante, é angustiante, são muitos passos a serem tomados, são muitas decisões a serem tomadas. Aí qual é a reação que você tem? Qual é a resposta emocional que você adota? Eu não vou fazer nada.
Você entra na inércia, você literalmente para e entra naquilo. Já que eu não posso fazer tudo, já que eu não sei lidar com a situação, eu não faço literalmente nada. E isso, é exatamente isso que acontece na vida de vocês. É isso exatamente que acontece na vida de vocês. Vocês ficam nesse polo 880. Vocês não buscam o meio termo. Vocês não buscam o equilíbrio. Vocês adotam sempre as polaridades. Fico buscando algo que me distrai da realidade que não quero enfrentar. E o Daniel falou, eu fui atrás da independência achando de encontrar liberdade. Muito obrigada. O ruim é quando as pessoas do nosso convívio não entendem. Comunicação assertiva é falar o que você sente. Veja o meu post sobre comunicação assertiva, como vocês precisam também desenvolver essa habilidade, a comunicação. Ir para lugares diferentes ajuda muito. Exatamente, Paula, precisava escutar isso. Eu também passo isso da inércia. Obrigada por dizer essas palavras. Vamos prosseguir, gente, senão eu fico olhando aqui vocês. Muitas vezes eu também adoto a inércia, é verdade, tem que estar tudo em ordem para progredir. Só agora, com 49 anos, estou me enfrentando e funciona com a ajuda da Cinti, tá vendo? É o relato aqui do Daniel, que trabalha comigo, faz o meu processo de mentoria. A Ivone, acontece muito. Obrigada, Daniel, pelas palavras, hein? É o reforço positivo. Eu também sou assim. TDAH dislexo. Oi, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Como se relacionar com pessoas com TDAH? Aprendendo. Aprendendo sobre TDAH, você vai descobrir como se relacionar com elas. Como diferenciar isso do transtorno da ansiedade geral. Isso eu tenho live sobre isso, tá, Flávia? TDAH dislexo. Olha o que o Thiago diz. Vim assistir a live de uma das pessoas mais fodas desse Instagram. Obrigada, tá? Irá ficar gravada a live. A Juju vai responder. Gente, eu não paro de suar. Então, vamos lá. Então, o que significa essa síndrome do estresse emocional? A síndrome de estresse emocional é o efeito cumulativo das diferenças de processamento neurológico e as mudanças comportamentais associadas ao TDAH. É um estado crônico de estresse relacionado à luta para viver com TDAH. É um estresse que quebra a tolerância emocional, a resistência e a sensação de bem-estar e saúde espiritual. Então, isso é exatamente o significado que o James, o Shoa, esse psicólogo, deu a esse termo que ele criou, que ele apresentou aos pacientes dele, quando todos relataram exatamente isso. Por mais que tomem remédio, por mais que consigam gerenciar a vida delas em determinados aspectos, é como se esse estresse emocional estivesse sempre presente na vida deles. Então, a natureza crônica e vitalícia do estresse relacionado ao TDAH pode aumentar para se tornar uma síndrome semelhante à síndrome do estresse pós-traumático. Então, tal como acontece com outros sintomas do TDAH, claro que há boas e más notícias, e você precisa entender para poder fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, primeiro, essa síndrome, a qual ele nomeou de síndrome do estresse emocional, ela não vai desaparecer por si só. De uma forma ou de outra, você terá que administrar a sua angústia emocional pelo resto da sua vida. O que ele quis dizer aqui? Que esses tormentos, essas tempestades emocionais pelas quais vocês passam, elas não vão desaparecer da vida de vocês. E isso é exatamente o relato de um profissional da área de saúde, esse psicólogo que também tem TDAH,
e dentro do consultório dele, ele também percebe o relato dos outros pacientes. Então, primeiro, estar ciente de que essas situações, esses estresses emocionais, eles dificilmente vão desaparecer. É como ele falou, não vai desaparecer por si só. Você terá que administrar a sua angústia emocional pelo resto de sua vida. Se você decidir não administrá-la, a síndrome continuará a corroer o seu senso de bem-estar emocional, mental e físico. As notícias boas: a síndrome ela pode ser gerenciada. O fato de você estar, com esta síndrome não significa que você está acabada ou acabado. E sim, você pode viver uma vida plena, uma vida interessante e alcançar todo o seu potencial. Quer dizer, tudo aquilo que você deseja alcançar na sua vida, você tem condições sim de alcançar. Então, é muito interessante que ele frisa exatamente isso. Sempre haverá tempestades emocionais. Mesmo que seus remédios estejam funcionando bem e nada pareça assim distorcido na sua vida, a sua parte emocional, ela precisa ser reforçada. Então, esse ponto é exatamente que eu acho que é muito interessante de enaltecer. Por quê? A partir do momento que vocês se conhecem, a partir do momento que vocês entendem como é o processo emocional de vocês, quais são os gatilhos em que vocês se sentem em situações mais estressantes e que culmina nesse estresse emocional, vocês têm as alternativas, vocês têm as escolhas. Então, se você tem uma determinada situação que você pode evitar, você tem a escolha, eu vou ou eu evito. Então, é saber aquilo de antemão que te faz mal. Então, você já sabe que isso é uma estratégia. Eu vou evitar determinada situação, eu vou evitar determinada pessoa que não me acrescenta em nada. Por quê? Porque todas essas situações, elas podem causar esse estresse emocional. Então, se você tiver a oportunidade, não é que vocês vão adotar o padrão de resposta de evitação. Mas se vocês puderem fazer as escolhas acertadas, em vez de vocês se colocarem no meio, exatamente na fogueira, para que ir? Para que vocês insistirem com uma situação se vocês podem, se vocês têm o poder de escolher e não enfrentar, não passar por essa situação que só vai trazer problemas sérios para vocês? Então, é como ele coloca, sempre haverá tempestades emocionais. Então, você precisa muito mais do que remédios ou de uma programação consistente para tolerar a inevitável inconsistência. As coisas vão ficar fora do equilíbrio e se você se sentir péssima toda vez que isso acontecer, isso é vulnerabilidade demais. Então, talvez como a maioria das pessoas com TDAH, você seja cética, você não acredita que realmente você tenha condições de prosperar, que viver assim é só uma questão de sorte e você provavelmente não se considera assim tão sortuda. Então você pode pensar que para você funcionar, para que você realmente prospere, você precisa, digamos assim, ganhar na loteria. Mas mesmo as pessoas que ganham na loteria, mesmo as pessoas que às vezes conseguem chegar num ponto de prosperidade, elas vão passar por essas situações de estresse emocional, porque elas podem muitas vezes ficar com a sensação de que os outros estão julgando, os outros não acreditam que ela tenha realmente chegado no ponto que ela chegou por esforço próprio, e isso causa muitas vezes esse estresse emocional. Ela carrega a culpa, ela carrega a vergonha. Então, esse pensamento, esse tipo de pensamento é o pensamento de sobrevivência. Então, você agindo dessa forma, de fato, você não está prosperando. Por quê? Porque prosperar é diferente. E o que significa prosperar na visão do James, do James Ochoa? Que
tem muito mais a ver sobre a capacidade de você se conhecer, de você entender como você opera, como você pode organizar as suas coisas, no que vocês são bons, no que você é boa, quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes e com o que, qual é a questão, qual é o problema no qual você de fato precisa de ajuda. Então, prosperar está mais intimamente ligado à maneira com a qual você se conecta a si mesma, a sua verdadeira essência. Porque você acaba se acostumando a prosperar, você pode se divertir prosperando. Então, muitas vezes eu digo para vocês que conhecer quem vocês são, conhecer como vocês funcionam, vocês vão deslanchar. E volto a falar, fazer as coisas que vocês amam, fazer as coisas das quais vocês valorizam, fazer as coisas que são importantes para vocês e que dão bem-estar a vocês. Não interessa o que os outros pensam, não interessa o que os outros acham, não interessa o que os outros julgam que seja acertado para vocês. Prosperar, essa conexão, vocês fazerem essa conexão consigo mesmos, fazerem a conexão com a essência de vocês, qual é o resultado que vocês têm? Qual é a consequência disso? Os sintomas do TDAH, na realidade, eles não ficam exacerbados. E uma vez que esses sintomas não fiquem tão exacerbados, vocês vão ficar mais equilibrados, vocês vão aprender a gerenciar melhor a vida de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter muito mais tranquilidade emocional para resolver as questões que incomodam vocês. Então, essa conexão, essa busca de vocês se reconectarem, de vocês buscarem a essência de vocês, é o que é uma visão de fato mais holística, porque ela vai impactar todas as áreas da vida de vocês. Não é só uma área, não é só o trabalho, não é só o relacionamento, são todas as áreas, todas elas serão impactadas. E é por isso que vocês acabam conseguindo viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de contentamento. Então, prosperar não é uma habilidade mágica, não é uma varinha de condão que vai fazer com que vocês prosperem, com que vocês se sintam assim. Na verdade, vocês vão aprender a prosperar. É uma habilidade, vocês vão desenvolver isso através de ações, através de mudanças de hábitos, de comportamentos, é tudo isso. Então, o trabalho que você tem pela frente é construir isso. Aí vocês vão fortalecer um sentido, um sentimento muito mais sólido a respeito de si mesmos. Essa é a questão. É buscar esse olhar, é o que o Daniel colocou aqui, aceitar todas as coisas que nos incomodam. Daniel, eu até acrescento, como eu falei para Marina, que não adianta ir contra a essência de vocês. Vocês nasceram assim. O aceitar o TDAH, né, muitas vezes a pessoa ela vem muito com uma fala de que ela gostaria de ser consertada, de que ela gostaria de ser normal. E isso é uma maneira muito cruel de você ter um olhar a respeito de si mesma, de si mesmo. Então, uma vez que você aceite a sua essência, uma vez que você construa e fortaleça a sua identidade, você está se validando, você está validando a pessoa que você é, com os seus defeitos, com suas virtudes, com os pontos, não vou dizer pontos fracos, com os pontos nos quais você precisa se desenvolver melhor, porque não é todo mundo que é bom em tudo, e você vai conseguir, principalmente, enaltecer os seus pontos fortes, os talentos que vocês têm, que são naturais, e que muitas vezes vocês acabam deixando de lado porque o outro não enxerga, porque o outro não valida. Mas quem tem que validar não é o outro, é você. Aceitar é se conhecer, aceitar
é se validar, entendeu, Paula? O TDAH molda nossa personalidade. Lucas, o TDAH, ele não define vocês. Fazer essa separação emocional do que é o TDAH, ele é real, ele existe, ele compromete muitas vezes várias questões na vida de vocês, mas ele não define vocês como pessoa. A média estuda diz assim: eu me sensibilizo muito com as coisas alheias e isso me atrapalha na vida pessoal. Exemplo, o caso do estupro de Mariana Ferrer. Eu fiquei bem abalada, mexeu muito comigo. Eu não vou lembrar do seu nome agora, eu lembro que na última live você colocou o seu nome, mas eu não vou lembrar agora. Nós estamos vivendo uma situação ainda de pandemia, onde todos nós estamos passando por um estresse. E vocês, por terem um TDAH, por terem essas questões das emoções muito mais intensas, a maioria de vocês têm uma empatia muito grande pela dor alheia, pelo ser humano, vocês absorvem as coisas de uma forma muito grande, muito intensa. Então, isso foi até uma dica que eu dei para você viver durante a pandemia, e eu vou reforçar aqui. Não é que você vai ficar alheia às notícias, às informações que são importantes que a gente escute, mas nós precisamos aprender a filtrar as informações que chegam até a gente. Então, muitas vezes, é exatamente se perguntar: para quê? Qual é o sentido de ouvir tal notícia? O que ela vai me acrescentar? O que vai mudar a minha vida? Porque se não existe ainda uma estrutura emocional, psicológica, para você lidar com determinadas situações, para que você vai se meter nelas? E isso é escolha. Então não é que você vai ficar alheia, mas você não precisa se aprofundar na questão, porque isso vai comprometer a sua saúde física, mental, psicológica, espiritual. Então, escolha. O que você prefere? Você prefere viver de uma forma onde o impacto vai ser muito grande no seu íntimo, ou você vai realmente preferir: olha, eu não quero saber disso? Tem muitas coisas, é como eu, gente. Eu sou uma pessoa que eu amo cachorro. Então, às vezes eu recebo no Facebook, recebo no Instagram, né, imagens de cachorros que são de violência com o animal. Eu não posso ver essas coisas. Por quê? Nós criamos verdadeiros clichês mentais. Então, nós criamos no nível do nosso cérebro, é como se fossem imagens esculpidas na nossa mente, que nós ficamos revivendo essas imagens. E isso nos faz muito mal. Então, eu prefiro não ver essas situações, porque em determinado momento, essas imagens, elas podem sim pipocar na minha mente. E eu vou reavivar, eu vou revivê-las. Então, isso me causa um mal muito grande. Então, qual é a minha escolha? Eu não quero ver, eu não quero saber. Determinados programas eu nem assisto porque me causa muito mal. Então, para que eu vou assistir? Então, é exatamente isso. Por que eu vou assistir uma coisa que me faz um grande mal? Eu não vou, é uma escolha que eu faço. Por quê? Porque tudo na nossa vida é alimento. Nós nos alimentamos das informações, nós nos alimentamos das pessoas que nos cercam, nós nos alimentamos das situações com as quais nós presenciamos, vivenciamos. Então, nós podemos fazer as escolhas, enquanto realmente nós não tivermos uma estrutura para aguentar determinadas situações. Estou parada aqui de falar para beber água. Então, gente, você pode já ter usado, sim, o seu TDAH
para funcionar, para entrar em ação, para ver o problema, para chegar naquele momento que você fala, tem que entregar o trabalho amanhã às 8 horas da manhã e são 11 horas da noite e eu ainda não fiz. Aí quando você vê, você prepara tudo no último minuto. Só que chega um ponto em que esse tipo de comportamento, usar o seu TDAH dessa forma, não funciona mais. Não é uma maneira amigável de você lidar com essas situações estressantes. Então, você percebe que isso realmente vai gerando um estresse maior na sua vida. Então, mesmo quando você parece que está confiante, que a sua força interior realmente como é que eu quero dizer? Esse tipo de mecanismo que vocês adotam, como eu acabei de falar, que não é amigável, ele pode funcionar até um determinado tempo, mas isso colabora para que vocês entrem nesta síndrome do estresse emocional. Por quê? Porque adotar esse comportamento, o que advém depois? Vem a culpa, vem a vergonha, vocês ficam nesse círculo vicioso de comportamento que não leva a lugar nenhum. Então, como superar essa síndrome? Quais são as estratégias que vocês vão adotar? O que é preciso entender exatamente para vocês aprenderem a administrar, a gerenciar essa síndrome do estresse, essa síndrome do estresse emocional. Então, assim, é preciso entender alguns padrões que vocês costumam adotar. E qual é um dos padrões que vocês costumam adotar? É quando você fica alimentando as suas emoções com pensamentos negativos. Então, o sofrimento emocional crônico, torna-se a reação certa para aqueles que têm TDAH. Então, funciona mais ou menos assim. Uma pessoa com TDAH faz algo impulsivamente, ela age de uma forma impulsiva quando está sob estresse. Aí eu vou pegar o exemplo do próprio James, ele narrando uma situação em que ele agiu impulsivamente e que ele estava sob estresse. Aí ele diz assim: minha última experiência com isso aconteceu ontem. Enquanto eu dirigia numa viagem única de 12 dias com meu irmão mais novo, impulsivamente passei por vários carros num trecho que estava aberto na estrada. Eu estava indo muito mais rápido do que deveria, mas realmente eu queria contornar aqueles carros, eu queria passar por eles. Não era extremamente inseguro, mas foi o suficiente para desencadear sentimentos de vergonha e constrangimento. Esse tipo de impulsividade acontece quando o nosso cérebro segue esse caminho, esse padrão, repetidamente. O constrangimento ou a vergonha que sentimos, mais tarde, faz as nossas emoções parecerem totalmente fora de controle. Então, ele está narrando exatamente uma situação em que ele agiu impulsivamente e, apesar de estar numa situação que não era perigosa, mas ele depois, o que adveio dessa situação? A vergonha e a culpa. Então, ele diz assim, que as emoções normais atingem o pico e caem. Com a síndrome do estresse emocional, você cria picos mais altos com pensamentos negativos. Então, o que aconteceu com James? Para ilustrar exatamente esse comportamento que vocês adotam, que é, vocês alimentam as emoções de vocês com pensamentos negativos. Ele diz, depois da minha direção impulsiva, da maneira que ele dirigiu impulsivamente, ele falou para ele mesmo, ele pensou, nossa, eu sou um especialista em TDAH, mas aqui estou eu de novo. Esses pensamentos, né, de culpa, de vergonha, de constrangimento, de você se sentir embaraçada, eles criam ondas, então você sente frustração, você sente raiva, você sente desespero, você sente ansiedade.
você constrói padrões de sofrimento emocional no cérebro de vocês. Então, quando você aprende a manter o equilíbrio, ao se centrar e se acalmar repetidas vezes, o que acontece? Você enraiza neurologicamente o padrão de colocar sua vida de volta nos trilhos. Você para de ter medo de errar novamente. Em vez de afastar as pessoas, você as aproxima. Você sabe que você pode redefinir, recentralizar e visualizar novamente o seu propósito. E isso, claro, aumenta a sua autoestima. Então, gerenciar gerenciar as perturbações do TDAH é uma questão de descobrir e praticar o que funciona para você. Então, vocês agora vão aprender exatamente essas estratégias que o James Ochoa criou para que vocês aprendam a lidar, a gerenciar o estresse emocional de vocês. Então, essas estratégias ajudam a vocês se reequilibrarem emocionalmente e mentalmente durante, geralmente, uma tempestade emocional na qual vocês estão passando. Então, ele colocou, e eu estou citando aqui as estratégias que ele mais usa, porque ele próprio tem TDAH, como eu falei, e durante essas situações ele adota essas estratégias. Então, quem quiser anotar as estratégias... Peraí. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Qual é a primeira estratégia? É vocês buscarem se recentrarem. O que significa isso? Aprenda a se acalmar e a recentralizar as suas emoções várias vezes ao dia. Quer você sinta que precise fazer isso ou não. Então, você vai fazer o que eu chamo de micromeditação de 1 a 3 minutos. Você vai parar, você vai respirar profundamente, fazendo respirações que empurram seu estômago para fora. Então, essa técnica da respiração é uma maneira de vocês, lógico que a oxigenação do cérebro ajuda a pessoa a se recentralizar. Vocês aprendem a dominar as emoções de vocês, vocês literalmente se acalmam. Aí você vai falar, Cíntia, eu fiz uma vez, fiz um dia, 2 dias, 3 dias, não aconteceu nada. Gente, lembrem, toda mudança de hábito, todo novo hábito que vocês incorporarem, todo novo comportamento que vocês quiserem implementar, não vai ser da noite para o dia que vocês vão aprender, que vocês vão ser os masters. Não vão. É preciso praticar. Não vai ser em apenas uma vez. Não vai ser apenas em uma semana fazendo. A importância do exercício, de praticar aquilo que vocês precisam, é de suma importância para vocês incorporarem um novo padrão de comportamento. Então, não existe mágica. Não existe mágica. É vocês fazerem várias vezes até vocês sentirem que é uma coisa natural em vocês. Então, fazer a micromeditação respirando de 1 a 3 minutos. Em seguida, empurre todo o ar para fora dos pulmões ao expirar, de modo que seu estômago afunde, e é exatamente a respiração que é do diafragma. Quando você inspira, você dilata a sua barriga, bota toda a sua barriga para fora, e quando você expirar, você cola o seu estômago nas costas, como se fosse um gato. Então, fazer isso várias vezes ao dia, principalmente nas situações de estresse nas quais vocês estão, isso proporciona o quê? Vocês se acalmarem, vocês se recentrarem. Então,
Vocês podem fazer isso 3, 4, 5, 10 respirações e na última, tire todo o ar dos seus pulmões e segure o máximo que puder. Em seguida, inspire profundamente e segure até ter que expirar. Essa técnica aumenta o nível de oxigênio em seu corpo. Treinando a si mesma para sentir e manter essa pressão, você permanecerá centrada durante a pressão das tempestades da síndrome do estresse emocional do TDAH. Então, Um Canto da Arte colocou assim, respiração do bebê. Exatamente, o bebê ele dilata a barriguinha e quando ele expira, ele bota para dentro a barriguinha. Então, isso, gente, é técnica, isso é exercício, isso é para ser colocado em prática várias vezes ao dia. Aí entra a questão, tá bom, em que momento que eu vou fazer isso? Aí vocês vão analisar a vida de vocês e vocês vão se perguntar, em qual momento eu posso fazer esse exercício? Em qual momento eu posso me dedicar esse tempo para que eu me acalme, para que eu comece bem o meu dia? Eu acho que seriam 2 momentos muito importantes, na parte da manhã e na parte da noite, porque são, primeiro para se preparar para o dia, vocês se acalmarem, vocês recentrarem, colocarem a cabeça em ordem. E na hora, antes de dormir, vocês fazerem isso exatamente para se acalmarem, se aliviarem do estresse, das situações conflituosas que vocês, porventura, tiveram ao longo do dia. Então, pelo menos em 2 momentos do dia, é buscar esses momentos e o horário apropriado para vocês. Então, não é fazer, e principalmente, colocar isso como um hábito. Vocês colocarem na agenda de vocês, não. Todo dia, em tal horário, eu vou fazer isso, na parte da manhã, na parte da noite. Eu posso fazer à tarde? Você pode fazer quantas vezes você quiser. Se você tiver tempo e condições de fazer, faça, porque realmente vai ajudar. Segunda estratégia, crie um lugar emocionalmente seguro. Oi, Danilo, tudo bem? Eu já estou adotando sem perceber, sobretudo quando estou fazendo trabalhos de terapia do TDAH. Que bom, Daniel, que bom. Danilo, seja bem-vindo. Não sei se você chegou agora, seja bem-vindo. Então, o que é esse criar um lugar emocionalmente seguro, gente? É vocês vincularem ideias suaves na imaginação de vocês, relacionando a lembretes do mundo real. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando vocês estiverem andando na rua, vocês perceberem o que faz bem para vocês. É estar próximo do mar, é vocês passarem por uma rua arborizada e vocês olharem a natureza, olharem a copa das árvores, é vocês olharem o céu. É exatamente perceber o que faz bem para vocês, o que traz bem-estar para vocês. Geralmente, a pessoa com TDAH, ela é muito ligada à natureza. A natureza, eu não lembro agora do termo, que seria uma das estratégias para uma pessoa com TDAH viver bem, inserir isso na vida dela, é o contato com a natureza. Isso realmente é uma estratégia para uma vida de uma pessoa com TDAH. Então, perceber o que te faz bem. Carregue essa imagem na sua mente para você se sentir segura emocionalmente. Então, é visualizar isso sempre que você precisar. É, de fato, ativar a sua imaginação. Então, gente, nós não temos noção do poder do nosso pensamento, do poder da nossa mente. Então, quando nós estamos numa situação estressante, é literalmente vocês fecharem os olhos, e é a técnica da visualização, você visualizar, você se cercar de um ambiente em que
você realmente você se sente bem, você se sente acolhido, você se sente seguro emocionalmente. Então, dilatar essa percepção ao andar na rua, ao olhar o céu, porque alguém colocou aqui. A Vânia colocou, amo olhar o céu, as árvores, fico bem calmo. Então, assim, Vânia, você já percebeu que essas imagens, elas te acalmam. Isso é uma estratégia. Então, você carregar essa imagem com você. Quando você estiver num momento estressante, é parar, fecha os olhos e literalmente se transporte para essa imagem, se transporte para esse local que te faz bem. E agregando a técnica da respiração, com certeza você vai se acalmar. Aí a Marina também colocou verdade, a natureza me acalma muito. A Suzana, qual é o local do cérebro do TDAH que tem deficiência de dopamina? É o lobo responsável pelas habilidades que temos dificuldade, como atenção, planejamento, foco, gerenciamento de tempo. Natureza também estimula a dopamina, exatamente. As ondas do mar me acalmam demais. Exatamente. E assim, vocês perceberem como é o processo de aprendizado de vocês, qual é a modalidade de processamento. Se vocês são pessoas visuais, se vocês são pessoas auditivas, se vocês são pessoas sinestésicas, então o barulho do mar, né, vocês escutarem as ondas, não só ver o mar, mas o barulho das ondas, é o córtex pré-frontal, exatamente, onde estão as funções executivas, que é o comprometimento do TDAH. Então, é vocês visualizarem, adotarem a técnica de visualização, resgatando as imagens que acalmam vocês. Isso é uma das estratégias. Porque ao pensar na situação que te agrada a cada dia, você fortalece a sua rede neurológica. Terceira, cerque-se de coisas que te dão um sentido de propósito. Isso tem a ver exatamente com o meu trabalho de organização. Lógico que cada um vai ter um apreço por determinadas coisas, por determinados objetos. Cada um vai dar sentido, vai dar valor a exatamente as coisas. Então, observe essas coisas diariamente, lembrando-se do porquê delas serem importantes para você. Isso ajudará você a se conectar consigo mesma e com o seu propósito, o que aumenta a sua sensação de bem-estar. Pergunte-se, o que você admira? O que você faz bem? O que te faz bem? Podem ser obras de arte, pode ser uma escultura que você tem na sala, uma pintura. Qual a conexão que essas coisas trazem a você, né? Quando você olha uma obra de arte, é você viajar exatamente, caramba, quais são as intenções desse artista quando ele pintou esse quadro, né? Porque você vai se conectar com a arte, com a estética, com a beleza. Então, vocês criarem esses vínculos, isso faz parte também de vocês criarem um ambiente harmonioso. Gente, é por isso que vocês terem um ambiente organizado, a organização na vida de uma pessoa com TDAH, e quando eu falo organização, não é perfeição, não é uma casa estática, não é uma casa com cara de revista, não é nada disso. É vocês se cercarem de coisas que te fazem bem, que tenham sentido na vida de vocês, e vocês eliminarem aquele excesso. Excesso atrapalha a mente. Então, a organização é um quesito fundamental na vida de uma pessoa com TDAH, porque a desorganização, ela traz confusão mental, ela exacerba os sintomas do TDAH. Então, quanto mais vocês simplificarem a vida de vocês no sentido de se cercarem das coisas que façam sentido, que sejam importantes para vocês, e estejam em ordem, melhor será o funcionamento de vocês. Então,
pensando na casa de vocês, as coisas com as quais vocês estão cercadas, faz sentido vocês terem? Essas coisas te trazem paz? Elas trazem bem-estar a vocês? E uma vez que não tragam, eliminar. Então, vocês se cercarem, criar uma casa em que vocês se sintam seguros emocionalmente. Essa é a importância de ter um lar no qual vocês se identifiquem, em que esse lar realmente traga esse bem-estar. Então, ao experimentar a paz, você estiver cercada com as coisas que realmente façam sentido para vocês, você vai contrabalançar qualquer angústia mental do seu TDAH. A Suzinha Vilela pergunta assim: minha linda, por favor, o que é TDAH? Suzinha, o TDAH, a sigla é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu não vou poder falar agora, porque senão eu vou atrapalhar aqui o tema da live. Mas você pode ver nas minhas postagens e nos meus destaques também. Por favor. A Suzana coloca: o problema é ficar fazendo só o que a gente gosta e não fazer as obrigações chatas. Suzana, lógico que tudo na vida a gente não pode fazer só as coisas que a gente gosta, ainda mais de vocês que têm TDAH. Mas a gente sabe que o cérebro de vocês responde muito mais prontamente às coisas das quais vocês têm interesse, têm paixão, que seja um desafio, que seja motivador. Mas vocês precisam fazer as coisas que são chatas. Então, se você não toma o remédio, é você exatamente criar momentos aonde você consiga produzir mais dopamina. E uma das coisas que você pode adotar é saber conjugar as coisas chatas após um exercício, após um programa que você pode assistir por 10 minutos para liberar dopamina, e aí sim você entrar em ação. Tudo são estratégias. Tem explicação porque a natureza estimula? Daniel, não. Eu vou até pesquisar, mas assim, o que eu leio a respeito, vocês têm uma conexão grande com a natureza. Agora, o porquê de vocês terem uma conexão grande com a natureza, porque isso estimula, eu acho que é o cérebro mesmo que responde, tem uma resposta favorável ao ambiente. É uma questão realmente de como vocês respondem às situações, aos momentos, ao ambiente, enfim. Qual é a quarta estratégia? Vocês diminuírem a velocidade de vocês em 25%. Então, isso é uma estratégia muito voltada para as pessoas hiperativas. Então, vocês fazerem uma pausa e refletir. Então, vamos dizer assim: ao caminhar até o carro depois do trabalho, diminua o ritmo em 25%. Ouça o canto dos pássaros, ou sinta o vento soprando em seus cabelos. Vocês darem, é literalmente dar um freio na agitação, no ritmo frenético mais dinâmico que vocês tenham, que alguns de vocês com certeza podem ter aqui e outros não. Então, os padrões neurológicos do TDAH que criam um turbilhão de atividades, eles vão ficar mais lentos. E isso permite que a sua mente e as suas emoções fiquem mais brandas, fiquem mais à vontade. Então, todos os dias, procure diminuir o seu ritmo de caminhada. Desacelere um pouco. Não é que você vai parar, mas é desacelerar.
porque você vai criar outros padrões neurológicos em que você vai se acalmar mais. Isso é o quê? É uma mudança de padrão de comportamento. Então lembre-se que, como toda mudança de padrão de comportamento, você vai precisar exercitar essa estratégia. Então, é um baita exercício para quem é hiperativo, mas busque desacelerar, respire fundo e se sinta mais centrada. Pense no que você pode mudar. Então, quando eu falo assim, pense no que você pode mudar, não é pensar em 5 coisas que você pode fazer para mudar esse padrão de comportamento. Não, gente, é uma. Então, se você é aquela pessoa hiperativa, que faz tudo correndo, faz tudo de uma maneira frenética, você já tendo consciência que o seu padrão de comportamento é esse, é pegar uma ação e desenvolver essa ação com consistência, até você perceber que o seu padrão modificou. Não é pegar 5 coisas ao mesmo tempo, que você não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Pega uma, mude um padrão, atue de fato naquela ação que você deseja, implemente isso com consistência, ok? A última estratégia. Mantenha as suas estratégias escolhidas bem na sua frente. Então, primeiro, habitue-se a escrever as suas estratégias e coloque-as em lugares onde você vai ver todo santo dia. Então, você pode criar um mural, um belo mural. Você pode pegar, digamos assim, você acorda, você vai logo para a cozinha fazer café, você despende um bom tempo na cozinha. Então, coloca um quadro branco onde você vai criar literalmente um mural para você, com as suas estratégias, com as dicas que você já sabe que vai funcionar, com tudo que realmente vai fazer com que você desacelere, crie esse mural. E o James, ele diz assim, que escrever essas estratégias, elas de fato funcionam. Então, muitas vezes, eu já até falei isso para a Juliana. A Juliana, a Juliana trabalha comigo, ela não tem o hábito de escrever as coisas dela. Mas eu estava assistindo uma aula de uma pessoa que trabalha com produtividade e ela diz assim, que o ato de escrever, ele tem muito mais efeito do que simplesmente você olhar e ler. Por quê? Porque uma vez que você escreva, você está reforçando algo que você deseja, você está mandando um comando para o teu cérebro. É exatamente, você cria novos caminhos neurais. E essa é a importância de você escrever as suas estratégias, escrever as coisas que funcionam para você. Porque você reforça os caminhos e cria novos caminhos neurais. Então, você também pode reservar uma pasta que tenha mensagens significativas para você. E nela pode estar um desenho do seu filho, uma arte que ele tenha feito, uma frase escrita por alguém e que te inspire, enfim. O propósito da pasta é restringir o quê? Aquelas emoções selvagens que podem surgir a qualquer momento e vai fazer com que você se isole delas, porque você, ao abrir essa caixa que você cria com esses momentos, com coisas que têm um real significado para você, você se distancia emocionalmente das coisas que são estressantes para você. Por quê? Você está acionando o seu cérebro de outra forma. Você cria uma distância emocional. E finalizando, meus queridos TDAHzinhos, meus amados e amadas, integrar essas estratégias personalizadas à sua vida leva tempo. Não vai ser da noite para o dia que você vai dominar isso. Não é. Tudo isso que eu coloquei
Vocês precisam entrar em ação, vocês precisam praticar para que elas de fato floresçam automaticamente na vida de vocês. Então, tenham em mente que esta não é uma habilidade aprendida em um único dia. Porém, uma vez que você aprenda essas ferramentas que eu sugeri e de fato colocar em prática, elas irão te ajudar a construir um sentimento de segurança e neutralizar a síndrome, para que assim a sua vida se torne muito mais alegre, ok? A média estuda coloca aqui, seguir uma mesma rotina todos os dias é bom? Ou pode gerar tédio e desânimo, virar algo monótono em TDAH? Então é pensar assim, a rotina na vida de vocês é fundamental. Criar essa estrutura é fundamental, porque vocês, exatamente por não terem uma rotina, por não terem uma estrutura, que vocês ficam prejudicados. Então, uma vez que vocês desenvolvem a rotina, que vocês criam uma estrutura na vida de vocês, vocês têm uma âncora, vocês conseguem ter um plano de ação. E é isso que minimiza os sintomas. Então, vai ter tédio e desânimo? Com certeza não. Aí entra a escolha. O que você prefere? Viver a vida que você vive, sem rotina, mas que você já sabe as consequências de viver uma vida sem rotina, de viver uma vida sem estrutura, ou de você viver uma vida com harmonia, onde você vai conseguir cumprir as coisas que você deseja cumprir, você vai alcançar aquilo que você deseja alcançar. São escolhas. São escolhas. O Daniel colocou, sim, tem me ajudado demais. Oi, Gisele, tudo bem, minha querida? O que mais é que eu posso ler para esclarecer, para finalizar? A Lilian fala, é cansativo conviver com TDAH. Sinto que estou dependente. Ótima. Sinto que estou do dependente. Não entendi aqui, Lilian. Obrigada, gostou do meu cabelo? Cortei meu cabelo. Obrigada, Suzinha. Suzy. Codependente, que me paralisa. Depois explica pra mim, Lilian, isso que você colocou no direct. Muito boa live, parabéns pelo trabalho, obrigada. A Thaís. Saudade de você também, Thaís. Obrigada. Eu vou falar aqui uma novidade. The Candy Power diz assim, eu não gosto de rotina, mas eu preciso dela. No entanto, também preciso de coisas diferentes na rotina, senão me canso. Eu entendo. Ivone, gratidão. Amei, seu cabelo está lindo, obrigada, amamos você, também te amo. Sempre muito sábia, não consigo organizar a rotina, sei que é necessário. Tarcísio diz, funciono bem quando tenho rotina, mas não consigo ter organização. Mas é extremamente difícil. Organização para uma pessoa com TDAH não é a maneira convencional. Então, vocês precisam entender que organização para vocês é eficiência. O que é eficiente não é perfeição, não é a coisa certinha. Existe a maneira que vocês funcionam. Então, como você funciona? Faça essa pergunta. Como você funciona? O que dá certo para você e o que não dá certo para você? O que você já fez que funcionou e o que você já fez e que não funcionou? A partir daí, você vai extrair a sua maneira de ser. E aí,
o que você precisa implementar, ok? Minhas queridas TDAHzinhas, meus queridos TDAHzinhos, a live de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Quaisquer dúvidas, vocês podem mandar um direct para mim. E eu espero que nos vejamos na próxima quinta-feira, às 21h37. E a notícia boa é que eu tinha antes um grupo para mulheres com TDAH. E eu vou mudar o grupo, que vai deixar de ser somente para mulheres. Ele não vai ser mais no WhatsApp. Ele vai ser um grupo para homens e mulheres com TDAH no Telegram. Então vocês já estão sabendo dessa novidade, mas terão mais informações a respeito deste novo grupo, onde vocês, com certeza, eu espero que todos vocês participem, que vocês gostem, mas em breve a Juliana vai soltar mais notícias a respeito, ok? Beijo para vocês, meus amores no coração. Amo vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, que vocês se descubram o quanto vocês são únicos e maravilhosos, o quanto vocês podem prosperar, o quanto vocês podem ser felizes, tendo e sendo como vocês são, ok? Beijo grande no coração e até quinta-feira, meus amores. Tchauzinho.